Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui neste mesmo canal e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas da ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por todos estes motivos, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Um sensor para diagnosticar a diabetes e avaliar o nível de açúcar no sangue. Imaginem, através do hálito, está em processo de desenvolvimento no campus da USP em São Carlos. O dispositivo, cuja pesquisa ainda está em estágio preliminar, ela está avançando satisfatoriamente. Sabe-se que a diabetes ocorre em razão do acúmulo de glicose, ou seja, de açúcar, no sangue, podendo ocasionar uma série de sintomas, como, por exemplo, alguns deles só: vontade frequente de urinar, fome e sede em excesso, para além de um emagrecimento. Num organismo saudável, as moléculas de glicose entram nas células onde são transformadas em energia. A glicose é uma das principais fontes energéticas do nosso organismo e elas só conseguem entrar exatamente nas células graças à famosa insulina, o hormônio que é produzido pelo pâncreas. Contudo, quando o pâncreas fica comprometido, a glicose torna-se incapaz de entrar nas células e se mantém no sangue sem fornecer a energia para o nosso organismo, que, em alternativa, é forçado a buscar outras fontes energéticas. Uma dessas fontes é a quebra de ácidos que são degradados por componentes conhecidos como cetónicos, acetoacetatos e acetona. Esta última acetona, por sua vez, não se oxida facilmente e é eliminada pela urina e expelida pelo hálito, sendo que este segundo processo é chamado de hálito cetónico e seu odor é mais ou menos parecido com o de frutas envelhecidas. Está interessado no tema? Muito bem. Para nos falar desta pesquisa, da qual ele é o seu autor, temos hoje como nosso convidado o Dr. Luís Fernando da Silva. Ele é mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP, e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Escola de Engenharia de São Carlos, também da Universidade de São Paulo, sendo professor adjunto no Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, a nossa tão conhecida UFSCar. Meu caro Luís Fernando, muito obrigado por estar aqui connosco e por vir falar deste, realmente é inédito, este tipo de sensor que vocês estão querendo desenvolver. Luís Fernando, quando é que você iniciou estas pesquisas e porquê é que escolheu a detecção da diabetes através do hálito? Obrigado, primeiramente, Rui, pelo convite de vocês para eu estar falando um pouco aqui sobre essa pesquisa. A gente começou agora, já tem uns 2 anos que nós estamos desenvolvendo aqui junto com o grupo de crescimento de cristais aqui do Instituto de Física de São Carlos. A gente começou, na verdade, essa pesquisa foi um pouco, a gente costuma falar, foi sem querer. Porque o grupo ele trabalha, na verdade, com sensores de gases tóxicos. No caso, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, amônia, ozônio, entre outros. E avaliando certa vez a seletividade desses sensores, a gente testou um desses materiais como um sensor de acetona, né? Geramos o vapor de acetona e vimos que ele tinha uma ótima resposta na detecção de acetona. Então a gente fez todos os testes vendo qual o nível de acetona que ele detectava, o quão rápido era a recuperação e a resposta. Então a gente tinha dados promissores. Aí apareceu a seguinte pergunta: para que serve um sensor de acetona? Era isso que eu ia perguntar também para você. Então... Porque quando a gente fala em acetona, a primeira coisa que vem à nossa mente é mais as mulheres que utilizam acetona para remoção de esmalte. Então nós vimos que tinha um grupo na Suíça que eles realizaram algumas pesquisas onde eles observaram que pacientes que tinham o diabetes, eles tinham em seu hálito uma concentração, um nível maior de acetona.
Então eles conseguiram, na verdade, nesses estudos, ver que existe uma relação entre o nível de acetona produzido pelo diabético e esse nível de insulina aqui, né? No nível de diabetes dele. Então, baseado nesse trabalho, é que a gente observou que o nosso material, no caso, seria promissor como um sensor de acetona. Quando nós falamos de diabetes, nós estamos falando de diabetes em termos gerais ou tem diferenciação entre o diabetes tipo 1 ou tipo 2? A gente ainda está falando em termos gerais, ainda a gente não consegue no sensor diferenciar o tipo do diabetes. Então a gente consegue, na verdade não é uma análise direta, a gente consegue através desse sensor analisar o nível de acetona que a pessoa produz no hálito e através desse nível de acetona que a gente consegue ver essa relação com o nível de diabetes da pessoa. Quer dizer, toda a pessoa diabética tem um nível de acetona elevado, é isso? Exatamente. No caso da pessoa não diabética, esse nível ele está em torno de 0,3 a 0,9 partes por milhão. Enquanto que o paciente diabético, ele tem no seu hálito níveis acima de 1,8 partes por milhão. Então o dobro. Uma concentração bem maior. Luís Fernando, quando é que você iniciou estas pesquisas e por que é que você escolheu esta área tão importante? E como é que foi feita esta pesquisa? De forma assim, digamos, sucinta, não é? Sim. A gente tem já uns 2 anos que nós começamos a trabalhar com esse sensor de acetona. Na verdade, essa ideia do sensor de acetona veio durante o meu estágio de doutorado que eu fiz com um grupo lá na França, que é um grupo de sensores mesmo, voltado. Então, onde que o meu supervisor na época ele tinha também falado da importância de você detectar não somente a acetona, como o etanol, outros formaldeídos. Então, baseado nessa, sabendo da importância, é que a gente depois foi testar além dos gases tóxicos, como eu disse para você, a gente começou a testar também com outros vapores, né, que a gente chama que são os VOCs, que é os gases, compostos orgânicos voláteis. Então, baseado nesses testes é que a gente, no caso, descobriu, quando a gente fala em sensor de etanol, a relação até é rápida, né, que a gente já lembra do bafômetro. Mas assim, quando veio o sensor de acetona, a gente já daí viu que era promissor, mas aí veio a pergunta, mas e aí, para que funciona? Então, desencadeou tudo isso. Entendi. Obviamente que uma pesquisa desta leva sempre a algum grau de dificuldade, não é? Quais foram essas dificuldades? Quais foram as grandes barreiras que você encontrou que teve que transpor numa pesquisa que realmente, ela começou agora, ela é muito recente, ela vai ter ainda um certo tempo para se desenvolver e obviamente nós vamos falar nisso nesse programa, mas quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesta pesquisa? A gente agora, a grande questão desse trabalho, Rui, é que o sensor, na verdade, esse material, para ele funcionar, ele precisa ser aquecido a uma alta temperatura. Quando eu falo alta, em torno de 300 a 350 graus Celsius. Então, uma temperatura relativamente alta. Então, assim, comercialmente ele não é tão atrativo em razão da temperatura ser muito alta. Então agora a nossa próxima etapa da pesquisa está sendo desenvolver o material que tem essas respostas nesse intervalo de concentração que é interessante, mas um sensor que funcione a temperatura próximo da ambiente. Aí você tem um gasto menor de energia, você consegue até diminuir cada vez mais ainda o seu sensor. Luís Fernando, nós estamos falando do sensor e para quem nos assiste em casa, talvez não esteja muito familiarizado com a palavra sensor, mas de facto este sensor é extraordinariamente pequeno, ou seja, o cérebro do sensor, não é? Porque o sensor futuro vai ser um equipamentozinho pequeno, não é? Suponho que seja pequeno. Também vou perguntar a você se ele vai ser descartável ou não, mas eu gostaria de saber quais são as dimensões do sensor que você desenvolveu. A gente tem aqui, Rui, eu trouxe para você um exemplo aqui. Olha Esse só. aqui é só o sensor.
A gente compara aqui com uma moeda de R$1 para você ver o quão pequeno é esse sensor. Esse sensor, esta placazinha que você está Exatamente, apontando, ela está toda... Ela é um eletrodo. É um eletrodo, não é? Exato, é um substrato de silício onde foi depositado os contatos interdigitados. Aham. E sob esse contato a gente deposita uma película, né? A gente chama de filme, fabricada a partir de um óxido semicondutor. Uhum. Esse óxido semicondutor é um material, é formado por nanopartículas. Então aqui no computador eu tenho uma foto, Rui, se você... Vamos ver. Posso até mostrar para vocês. Aqui, ó, então a gente tem as nanopartículas. Essas nanopartículas, elas são formadas, elas têm uma morfologia, uma forma de nanobastões. Esses nanobastões, eles têm um diâmetro em torno de 100 nanômetros e um comprimento de 1,5 micrômetros. Então essas nanopartículas, se a gente olhar aqui na foto embaixo, tem esse mesmo sensor que eu apresentei para vocês, comparando com a moeda. Então mostrando aqui que essas nanopartículas, elas são depositadas sobre o eletrodo. Então aqui a gente tem, e aqui ó, uma imagem aqui, uma imagem microscopia mostrando as nanopartículas como elas estão distribuídas, exato, sobre esse sensor. O grande interesse de você trabalhar, Rui, com nanopartículas é que, primeiro, você tem a possibilidade de diminuir cada vez mais o seu dispositivo. E, em segundo, quando você fala em sensor de gás, você trabalhando com nanopartículas, você tem uma área superficial muito grande, o que acaba favorecendo a adsorção das moléculas que você tem interesse de detectar. Então, quando você trabalha com nanopartículas, no caso, para sensores, você trabalha com essas duas vantagens. Entendi. Então, quer dizer que este sensor vai ser um equipamento extraordinariamente pequeno. Sim, aqui a gente tem no sensor. Suponho que seja um dispositivo pequeno, que é colocado na boca ou perto da boca do paciente, ele expira. Ele vai exalar. Vai exalar e o sensor vai detectar o nível de acetona, Exatamente. a porcentagem de acetona que tem. Outra coisa, isto já são perguntas já mais para a frente, mas eu tenho que me atrever a perguntar, aliás, para fazer até despertar a curiosidade nos espectadores. Este vai ser um sensor um sensor descartável ou não? Não, o grande interesse nosso é que ele não seja descartável. Que esse sensor, na verdade, ele possa ser utilizado várias vezes. O que vai nos dizer isso são testes que a gente vai realizar a respeito da estabilidade do sensor. Entendi. Então, a gente vai saber por quanto O que é a estabilidade do sensor? Exatamente. O que é? Na verdade, quando a gente trabalha com sensores de gás, são 3 parâmetros fundamentais para se analisar. É a sensibilidade do sensor, a seletividade e a estabilidade. Certo. A estabilidade vai me dizer por quanto tempo esse sensor funciona, dando resultados confiáveis. Ou seja, se esse sensor ele pode funcionar somente uma vez dando resultado confiável e na segunda vez ele já não dá um resultado confiável, me indica que é um sensor descartável. Entendi. Okay? Entendi. E do contrário, se ele funciona durante um ano, então eu sei o quanto tempo esse sensor é estável, a resposta dele é estável. Entendi. Quer dizer, mas mesmo que ele seja descartável, o que você vai descartar é apenas o sensor, não o aparelho. Ou Exatamente. é o aparelho. A ideia é que você consiga, na verdade, o aparelho. É o aparelho todo. Exatamente. Que é descartado. A ideia nossa é que você faça um chipzinho onde você tenha esse aparelho, mas tudo trabalhando em termos de miniatura, para você também não ter como falam, um resíduo na natureza também muito grande. Como é que esta sua pesquisa tem sido, digamos que, encarada pelos seus parceiros, pelo pessoal na área de pesquisa? Como é que ela foi, foi recebida? Sim, foi até interessante para nós que essa pesquisa ela foi bem recebida por diferentes pessoas, até na época quando foi publicada pela FAPESP, pela agência FAPESP. O diretor científico, o professor Brito, enviou um e-mail a nós também, parabenizando pelo trabalho, até pedindo para a gente, por favor, deem prosseguimento, porque é um resultado extremamente promissor. E, além da repercussão, também a gente teve contato de algumas empresas que se disponibilizaram a fabricar esse dispositivo. Quer dizer, vocês não foram à procura das empresas, as empresas já começaram a procurar vocês, exatamente. Né? E em termos internacionais?
Internacionais, a gente também teve várias pessoas entrando em nível acadêmico, né, querendo saber um pouco mais sobre a pesquisa. Como eu te falei, a gente deu deu o pontapé inicial, agora a gente precisa aprimorar esse dispositivo. Então a gente está tentando essas colaborações para tentar aprimorar, com o quão mais rápido possível, colocar esse material no mercado. Muito legal, Luís Fernando. Vamos fazer então, vamos agora guardar o nosso papo para a segunda parte do nosso programa. Muito bem, a pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o Dr. Luís Fernando da Silva após um breve intervalo, com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar da pesquisa que está sendo realizada no Instituto de Física de São Carlos para a criação de um sensor que pode detectar a diabetes através do hálito. Fique ligado, não saia daí.